Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro, do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é ouvindo certo e crendo certo. E a passagem está em Provérbios 4, versos 20 a 22, que diz: Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Meu irmão, minha irmã, essa passagem de Provérbios é uma das mais poderosas e incríveis da Bíblia. E se ela for uma revelação ao teu coração, a sua vida pode mudar de uma forma muito radical. Olha só, todos nós queremos viver uma vida vitoriosa, não é? Claro. Agora, para viver bem, precisamos acreditar bem. Vai pegando essas chaves. E você pode falar assim: Vinícius, como assim? O que é acreditar bem? O que é acreditar certo? O que é crer na coisa certa? Meu irmão, minha irmã, a audição, ela desempenha um papel importante para termos a fé correta. Você não pode acreditar certo a menos que esteja ouvindo certo. E isso é lógico. Eu acredito que a mulher com fluxo de sangue, quando ela começou a acreditar da forma correta, quando ela começou a ouvir da forma correta, lá em Marcos 5, 27 a 29, muita coisa mudou na vida dela. Olha o que diz a passagem. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela nos diz lá em Romanos 10, 17 que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha só, meu amado irmão e irmã, podemos concluir aqui que o que você ouve é vital. Se você está acreditando em Deus para um avanço em sua vida, preste atenção ao que você está ouvindo. Você está ouvindo mensagens cheias das boas novas de Jesus? Mensagens cheias do amor de Jesus? Mensagens revelando o verdadeiro caráter de Jesus? Mensagens que vão mudar a sua vida de forma radical sobre a nova aliança e a obra consumada da cruz? Sobre o que representou a morte e ressurreição de Jesus? Sobre quem você é em Cristo? E por aí vai. Outra pergunta: depois de ouvir essas mensagens, você fica com a sensação pesada do que precisa fazer? Ou você fica preenchido com a sensação de poder de quem Jesus é em sua vida e tudo o que ele fez por você na cruz? Qual sensação? Olha só, meu amado irmão e irmã, de acordo com a lei, a mulher com fluxo de sangue, ela era impura, indigna e desqualificada. Se ela tivesse ouvido que Jesus não era diferente dos fariseus religiosos da sua época, não haveria como ela ter uma expectativa positiva do bem. De acordo com a lei, quando o impuro toca o limpo se torna impuro. Mas, pela graça de Deus, quando o impuro toca o limpo, Jesus, o impuro se torna limpo. Demais isso! E essa mulher não contaminou Jesus com sua impureza quando estendeu a mão e tocou as suas vestes. Pelo contrário, ela foi impregnada com a saúde e a integridade de Jesus e ficou completamente curada. Essa é a beleza e a profundidade da incrível graça de Deus.
E aí eu torno a te perguntar: o que você tem ouvido sobre Jesus? Você está ouvindo sobre um Jesus durão, legalista, religioso, exigente, severo, implacável, castigador? Ou você está ouvindo as verdadeiras boas novas do seu amor, da sua graça e eternas misericórdias que Ele tem para com você? Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro evangelho, ele sempre transmite esperança e fé para você crer em Jesus e na sua bondade. E não importa há quanto tempo você está lutando aí, ou há quanto tempo não viu qualquer resultado em sua vida. Eu vim aqui hoje para encorajar você a encher os seus ouvidos, os seus olhos e a sua mente com as boas novas do nosso amado Jesus. E acredite em mim, meu amado irmão e irmã, quando você inclina o seu ouvido para mensagens que são todas sobre a graça de Deus, a nova aliança, a obra consumada da cruz, você inevitavelmente vai começar a ter uma expectativa incrível e positiva e confiante do bem. Quando seu coração se enche de esperança por ouvir todas as histórias incríveis sobre Jesus, você vai alcançá-lo pela fé. Meu amado irmão e irmã, estenda hoje a sua mão e receba o seu milagre e a sua liberdade que vem do seu amoroso Salvador no dia de hoje. E aproprie-se dessa verdade que vai mudar a sua vida, da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado pela tua presença viva, pelo teu amor e graça, pela paz que excede o entendimento. Muitos irmãos e irmãs que estão aqui orando comigo nesse momento, Senhor, ainda não têm essa revelação profunda da nova aliança, da obra consumada. Eles estão crendo da forma incorreta. Eles não te conhecem ainda intimamente, Senhor. Papai, mas eles estão aqui com o coração aberto para viver essa realidade. Então, Espírito Santo, o Senhor que é o Espírito da verdade, fale a esses corações que estão aqui sedentos de Ti para descobrir realmente o que é a verdade. Muitos vêm de um meio religioso e legalista. Outros vêm do mundo do pecado e estão aqui como uma primeira mensagem, achando que caíram de paraquedas, mas na verdade não. Eles estão aqui porque o Senhor os conduziu até aqui. E que eles se sintam amados através de Ti agora, Senhor, através do que eles ouviram, que eles creiam verdadeiramente nessa verdade, que o Senhor é um Pai amoroso, querido, amável, e nós vivemos hoje na dispensação da graça, onde todas as bênçãos estão disponíveis para todos os filhos, e nós tomamos posse de todas elas pela fé. Obrigado, Papai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tema do devocional de hoje é levando os pensamentos cativos à obediência de Cristo. E a passagem está em 2 Coríntios 10:5, que diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu irmão, minha irmã, essa passagem é extremamente poderosa e reveladora. E infelizmente, sem o conhecimento de muitos cristãos hoje, o inimigo lançou campanhas maliciosas de desinformação que escravizaram esses cristãos por anos a baixa autoestima, ódio de si mesmo, culpa, distúrbios alimentares, perversões, medos excessivos e todos os tipos de hábitos e vícios malucos. E hoje eu vim aqui, através desse devocional, expor as mentiras do inimigo e ajudar você a ver com clareza, de uma forma muito clara, as táticas enganosas e manipuladoras dele. E essas mentiras,
elas vão entrar em colapso como um castelo de cartas no momento em que você ver a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Suas armas para esta guerra são encontradas na verdade da palavra de Deus. E elas são poderosas e têm o poder de derrubar e destruir todas as fortalezas que foram construídas aí por meio de desinformação e crença errada. Eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo aqui que aprenderam da forma errada e creem da forma errada. E a maneira como podemos destruir essas fortalezas em nossa mente, eu falo aqui nessa passagem, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. No início da minha conversão, quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu aprendi que era minha responsabilidade levar todos os meus pensamentos à obediência de Cristo. Eu tentei e lutei contra isso e acabei com mais opressão mental, estresse e culpa, muito mais do que antes. E um dia Deus abriu meus olhos. Sabe o que Ele me disse? Ele disse assim: filho, mantenha seu foco e seus pensamentos sempre estarão sob a obediência de Cristo. Isso será uma arma poderosa para derrubar as fortalezas do diabo na sua mente. E quando ele disse isso para mim, eu parecia que as luzes se acenderam de repente na minha cabeça. E eu quero te explicar o que significa capturar cada pensamento para a obediência de Cristo. Simplesmente isso. Focar na obediência de Jesus ao Pai na cruz, por meio da qual fomos feitos justos para sempre no momento em que cremos nele. Agora, você pode ver que nossa obediência hoje sob a nova aliança começa com a escolha de crer que somos feitos justos pela obediência de Cristo na cruz. Eu quero que você pegue essa chave. E o apóstolo Paulo, ele descreve a nossa obediência em acreditar corretamente no que Jesus fez para nos tornar justos. Ele fala isso em Romanos 16, 26. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. E quando nós crermos assim, o que nós vamos encontrar? A sua graça nos motivando e capacitando para pensar e viver bem. Romanos 1,17 diz: a palavra de Deus nos diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você pode dizer assim: os justos viverão pela crença correta. Então, quando você crê corretamente, quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende o que representou a obra consumada da cruz, o que é a nova aliança, você começa a liberar o poder de Deus para viver corretamente. Na próxima vez que você tiver pensamentos negativos, controle-se, busque a obediência de Cristo, olhe para a cruz, veja Jesus, veja-o lavando a sua mente com o sangue dele. E quando você crê no Evangelho, o verdadeiro Evangelho que diz que você é justo, por meio da obediência de Jesus, você vai ter uma vida incrível e correta. Romanos 5,19 diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a partir do momento que você crer corretamente, os resultados certos virão. Meu irmão, minha irmã, quanto mais você acredita que foi feito justo e abençoado por meio da obediência de Cristo, mais você verá o fruto da obediência em sua vida. E louvado seja Jesus pela sua maravilhosa graça, pela nova aliança, pela sua obra consumada
e pelo que nós vivemos hoje. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz que excede o entendimento. Senhor amado, nessa mensagem de hoje, nós entendemos que quando nós cremos corretamente, nós liberamos o seu poder para vivermos corretamente. Muitos aqui estão atordoados, Senhor. Que eles entendam que precisam levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, crendo verdadeiramente na obediência de Cristo ao Pai na cruz. Que isso seja uma revelação aos seus corações. Senhor, a partir do momento que eles crerem corretamente, os resultados serão notórios em suas vidas. Senhor, muitos dos meus irmãos e irmãs, eles não acreditam que são justos. Eles não acreditam que merecem ser justos. Eles se acham totalmente indignos de estar contigo. E que isso mude hoje. Que eles entendam que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para que nós nos tornássemos justos, e isso só vem de uma forma, através da fé, porque um justo, ele vive pela fé, um justo, ele vive pela crença correta. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício vivo. Muito obrigado por sua maravilhosa graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é Todos pecaram. E a passagem está em Romanos 3:23, que diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito sério. Às vezes nós caímos na armadilha de pensar que somos as piores pessoas da face da terra e que ninguém comete tantos erros como nós. Mas aqui nessa passagem inicial de Romanos 3:23 que eu li, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo homem, toda mulher, toda criança que nasceu ou que ainda vai nascer tem um problema com o pecado. Mas nós temos aí uma boa nova. Sabe qual é? São as boas novas que Deus providenciou uma resposta para o nosso dilema. Assim como todos pecaram, todos são justificados e tornados justos através da redenção de Jesus Cristo. Isso significa que, como cristãos, como crentes em Jesus, agora temos justiça em lugar de injustiça. E durante uma grande parte da minha vida, eu me sentia inteiramente errado. Tinha uma gravação que ecoava na minha mente sem parar, falando assim: Vinícius, o que é errado contigo? Isso não te soa familiar? Satanás, ele quer que todos nós nos sintamos errados o tempo todo, que nos sintamos inúteis, fracassados, sem esperança, que nos sintamos um lixo. E nós sabemos que sem confiança nunca sairemos pela fé para cumprir os nossos destinos ordenado por Deus. Satanás, ele sabe que se puder nos manter na prisão do ódio por nós mesmos, nos culpando, nos autocondenando, nos rejeitando, ou simplesmente nós vivermos em baixa autoestima, ele nos impedirá de progredir ou até de sermos uma ameaça para ele e para o reino das trevas, porque nós já estamos totalmente dominados por isso, totalmente descrentes. Nós precisamos crer que fomos justificados aos olhos de Deus antes de nos portarmos da forma correta. Não podemos produzir frutos cujas sementes não foram plantadas, meu amado irmão e irmã. O próprio Jesus é a semente da justiça plantada na morte e ressuscitada em poder, de modo que podemos dizer juntamente como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele
nos tornássemos justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, na tua presença viva, pelo teu amor, graça, misericórdia, pela paz que excede o entendimento. Papai amado, como é incrível, como é maravilhoso o seu amor por nós. Como é maravilhosa a nova aliança, Senhor, que vivemos através da morte e ressurreição de Jesus. Muitos irmãos e irmãs que oram comigo agora sentem-se culpados, condenados e achando que existe algo errado com eles. Revela esses corações, papai, que eles já foram justificados pela fé em Cristo Jesus e que não precisam mais se sentir condenados pelos seus pecados, porque Jesus levou cada um deles na cruz do Calvário. Jesus levou todos os nossos pecados na cruz e agora somos livres, papai, somos livres. Obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a mensagem do devocional de hoje é: fique parado onde você está. E a passagem está em 2 Crônicas 20, 15 a 17, que diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Oh, eu amo essa passagem. Aqui, diante de um relatório preocupante de uma guerra que ia acontecer, o rei Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor e orar com esperança diante de toda a Assembleia de Judá. Foi então que o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, que falou as palavras do Senhor que lemos nas Escrituras hoje, que eu acabei de ler para você. Ao ouvir essas palavras de esperança, toda Judá se humilhou perante o Senhor, curvando-se diante dele e adorando. Hoje, meu amado irmão e irmã, o Senhor está dizendo as mesmas palavras para você aí, na tua situação. Espere nele porque ele te ama. Você não precisa viver com medo, com desânimo, quando sabe que a batalha não é sua, mas é dele, é do Senhor. Então fique parado aonde você está e veja a salvação do Senhor. A batalha é dele e você não precisa lutar nela. O que você faz quando não sabe o que fazer, meu irmão, minha irmã? A melhor coisa que você pode fazer é parar. Fica parado aí. Fica parado e veja a salvação do Senhor na sua situação. E você pode falar agora: Vinícius, você está doido? Se eu ficar parado, nada vai acontecer. Eu tenho que fazer algo. Meu amado irmão e irmã, ficar parado não é inatividade ou não fazer nada. É uma postura de esperança e envolve manter a sua esperança ancorada na pessoa de Jesus e ter uma expectativa segura e confiante do bem. Quando os exércitos saqueadores de Faraó atacaram os filhos de Israel, decididos a aniquilar aquela nação, Moisés simplesmente declarou aquelas pessoas aterrorizadas. Olha o que ele falou lá em Êxodo 14:13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes aí e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês hoje veem. Meu irmão, minha irmã, a palavra hebraica para salvação é a palavra Yeshua.
que na verdade é o nome de Jesus. Portanto, a salvação é a própria pessoa de Jesus, e Ele está com você aí, meu amado. Quando você estiver em uma situação desesperadora, sem saída, aprenda a se posicionar. Fique parado aí onde você está e veja o poder salvador de Jesus trabalhar a seu favor. Olha o que diz em Hebreus 13:5: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Ao centralizar a si mesmo, seus pensamentos, suas crenças e suas esperanças nele, Ele vai conduzir você quanto ao que fazer, assim como conduziu Josafá a uma vitória triunfante sobre seus inimigos. Então, meu irmão, minha irmã, creia verdadeiramente no que Jesus é na tua vida. Creia na verdade da obra consumada da cruz. Creia que a obra foi consumada verdadeiramente. Está consumado, está consumado. Jesus é suficiente e você já venceu esta batalha. Ela já foi vencida em Cristo Jesus e você precisa crer nisso. Apenas fique parado aí onde você está. Posicione-se numa posição de descanso, de esperança e fé em nosso Salvador. Que esta mensagem tenha falado profundamente em seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia. Pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela paz que excede o entendimento. Por tudo que o Senhor representa em nossa vida. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo que o Senhor fez, pela prova de amor de ter nos dado Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, selar uma nova aliança contigo, papai, onde nós entramos pela fé e herdamos todas as bênçãos de Abraão. Senhor amado, hoje aprendemos aqui com o rei Josafá, da forma que ele se posicionou, da forma que ele foi obediente. E hoje, Senhor, nós nos posicionamos da mesma forma através de Cristo Jesus. Nós descansamos em Ti, Jesus. Nós olhamos para Ti, ficaremos parados numa posição de fé e esperança que o Senhor vai agir em todas as situações da nossa vida, em todas as tribulações, em tudo que nós estamos vivendo. Que a Tua graça nos fortaleça em tudo que nós estamos passando, para que sirva de aprendizado, para que nós vivamos a plenitude do Teu amor e graça. Senhor, nós vemos aqui Josafá, que ele simplesmente se posicionou numa posição de fé, numa posição firme, sabendo que a batalha seria vencida por Ti, na certeza em seu coração que o Senhor nunca o abandonaria, nunca o deixaria. Nos centralizamos em Ti, Senhor. Centralizamos nossos pensamentos, as nossas crenças, nossas esperanças em Ti. E sabemos que o Senhor vai nos conduzir quanto ao que fazer, se tivermos que fazer algo. Assim como o Senhor conduziu Josafá a uma vitória triunfante sobre os seus inimigos. E nós cremos, Senhor, que venceremos para a Tua honra e glória. Amém. O tema do devocional de hoje é Seja forte no Senhor. E a passagem está em Efésios capítulo 6, versos 10 a 12 e 14 e 15. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecimento o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Meu amado irmão e irmã, essa mensagem é muito importante. Uma das maiores mentiras que as pessoas acreditam sobre Deus é a mentira de que Deus está zangado com elas. E o diabo, ele sabe que se ele pode fazer você acreditar que Deus está bravo aí com você, ele pode manter você preso ao medo, à derrota e à escravidão. E eu quero expor hoje essa mentira do diabo para você e mostrar pela palavra de Deus que Deus não está bravo com você, não. Na verdade, ele está louco por você. Ele está apaixonado por você. Ele te ama apaixonadamente. E ele deseja que você esteja totalmente seguro e confiante no amor dele por você. Para você começar a viver uma vida totalmente vitoriosa, é importante que você acredite de todo o coração que Deus é a seu favor e não contra você, conforme diz Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você usa as armas corretas para prevalecer contra as astutas ciladas do diabo, a Bíblia chama isso de ser forte no Senhor. A armadura de Deus, que nós lemos aqui de Efésios, nos mostra que quando cremos corretamente em tudo o que Jesus fez, isso sempre nos levará à total vitória. O apóstolo Paulo, ele começa com o cinto da verdade. Quando o diabo vier contra você com suas mentiras, cingir sua cintura com o cinto da verdade. O diabo não pode enganar você se você estiver estabelecido no que a palavra de Deus diz sobre você. Ele só pode fazer incursões em sua mente quando você não sabe ou não tem certeza sobre o que a palavra de Deus diz. É por isso que eu encorajo você, encoraje todas as pessoas que me conhecem e me seguem a estudar a palavra de Deus por si mesmas e a ouvir mensagens cheias da graça e da verdade de Deus, da nova aliança, da obra consumada da cruz. Preencha a sua mente e o coração com a verdade e você certamente derrotará o inimigo nesse quesito. Em segundo lugar, nós já sabemos que o diabo ele vai tentar atacar você com todos os tipos de acusações e pensamentos condenatórios, para que você se sinta culpado e péssimo consigo mesmo. É por isso que quando você está estabelecido no dom da justiça, os ataques dele contra você não prevalecerão. Todos os dardos inflamados de acusações do diabo são ineficazes contra a couraça da justiça, que protege seu coração de todo medo, de toda culpa e de toda condenação. Agora o inimigo também virá para tentar roubar a alegria que você tem por causa do Evangelho da Paz, que é descrito como calçados aqui nessa passagem. Mas quando ele vier, saiba e creia que o Deus da paz certamente esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Meu irmão, minha irmã, é hora de resistir às mentiras do inimigo. Tenha certeza de que quando você crê da forma correta, não há nenhuma área da sua vida em que o diabo possa prevalecer contra você. Então, aproprie-se dessa verdade da obra consumada da cruz. Entenda a sua verdadeira identidade em Cristo. Entenda o que representou a nova aliança. Entenda profundamente o que a nova aliança traz de benefício para a sua vida. E assim você viverá uma vida vitoriosa, incrível, uma vida que Jesus morreu para que você vivesse.
Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor amado, hoje nós falamos da importância de conhecermos verdadeiramente quem somos. Nós somos fortes em ti, Senhor. O Senhor nos deu a sua armadura e através dela, Senhor, vamos frustrar todos os planos que o inimigo tem para que nós não vivamos a plenitude dos seus sonhos. Nós nos revestimos dessa armadura, Senhor, e através de ti vencemos todas as ciladas do inimigo para vivermos uma vida, Senhor, aquela vida que diz lá em Romanos 12:2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida, para que teu nome seja glorificado, que sejamos veículos de graça nesse mundo caído, Senhor. E através dessa armadura, Senhor, seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vitória. Obrigado pelo teu amor e graça. Obrigado pela nova aliança. Obrigado pela obra consumada da cruz. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Tomamos posse de todas as bênçãos que já são nossas através do seu sacrifício vivo naquele Calvário. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O tema do devocional de hoje é: use a dor para o bem. E a passagem está em Hebreus 5, versos 8 e 9, que diz: embora seu filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, essa passagem, ela nos diz que Jesus, ele adquiriu experiência através das coisas que sofreu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já precisou de um emprego, mas cada anúncio que lia pedia alguém com experiência? Você precisava trabalhar, mas não tinha nenhuma experiência. E isso o deixou frustrado. Eu já estive nessa situação e me lembro de ter pensado: como eu posso adquirir experiência se ninguém me dá um emprego? Deus também quer a ajuda de gente experiente. Quando trabalhamos para Deus, no seu reino, Ele usará tudo que diz respeito do nosso passado. Independentemente do quanto possa ter sido doloroso, Ele o considera como experiência. Pega essa chave. Muitos de nós passamos por coisas difíceis no passado, e essas coisas nos qualificam para ajudarmos alguém a passar por elas também. Como eu, Vinícius, poderia escrever a você agora? Como eu poderia fazer esses devocionais? Como eu poderia escrever algum tipo de livro ou qualquer outra coisa se não tivesse passado algumas coisas difíceis e adquirido certa dose de experiências valiosas? Como eu poderia ensinar outras pessoas a perdoarem aqueles que as feriram se eu não tivesse primeiro tido a experiência de perdoar aqueles que me magoaram? E eu encorajo você a olhar para a sua dor no dia de hoje de um ponto de vista diferente. Uma perspectiva correta faz a diferença na sua vida. Dê uma olhada em como você pode usar a sua dor em benefício de outra pessoa. Será que o desastre que foi a sua vida pode se tornar o seu ministério? Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente que tem experiência suficiente para ser um especialista em alguma área. Já pensou nisso? Eu, Vinícius, sou experiente. Eu sou especialista em muitas coisas. Sabe em quê? Em vencer a vergonha, em vencer a culpa, em vencer a autoimagem negativa, em vencer a falta de confiança, o medo, a raiva, a amargura,
a autopiedade, entre tantas outras coisas. E eu quero te encorajar a encarar o seu passado e a sua dor de uma forma positiva e entender que eles podem ser usados para o bem do reino de Deus. Eu tenho certeza que você tem essa vontade de ajudar outras pessoas. E você superando a sua dor, você pode se tornar uma autoridade nessa área. Muito mais do que você estudar sobre algo, é você passar por uma situação. Por exemplo, eu posso falar para você como superar um abuso que você pode ter sofrido na sua infância. Porque eu ouvi falar de casos assim, mas eu não passei por isso. Minha filha, por exemplo, ela passou por um abuso. Ou seja, ela tem muito mais autoridade de falar disso do que eu. A sua dor aí, que você está passando, seja ela qual for, você tem muito mais experiência do que eu para falar sobre isso. E a partir do momento que você supera essa dor, você pode ajudar outra pessoa que está passando por dor semelhante. Então, meu amado irmão e irmã, o recado de hoje: use a sua dor para o bem. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por tudo que Tu és, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Seu amor incondicional. Senhor, muitos irmãos e irmãs que estão comigo passando aqui por dores terríveis, acham que vão morrer nesse deserto. Que eles entendam que esse sofrimento que eles estão passando e os sofrimentos que eles tiveram no passado podem ser usados para o bem de outras pessoas. Que eles entendam, Senhor, que eles podem se tornar autoridades na superação de suas dores e com isso ensinar outras pessoas a passar por isso também. E através disso, eles levarem o Teu amor e a Tua graça a várias vidas e salvarem muitas almas que precisam de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é: fique firme e seja fiel. E a passagem está em Hebreus 3, versos 1 e 2, que diz: Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos, pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa passagem diz que durante a sua vida terrena, Jesus foi fiel àquele que o nomeou. No entanto, ele passou por alguns anos de silêncio. Depois do seu maravilhoso nascimento e batismo profético, não ouvimos nada sobre ele novamente até a idade de 12 anos, quando foi encontrado debatendo com os mestres no templo. Tudo o que nos é dito sobre esses anos de silêncio é o que encontramos lá em Lucas 2,40, que diz: O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois disso, a Bíblia não diz nada sobre o que aconteceu na vida de Jesus. Jesus passou 30 anos preparando-se para um ministério de 3 anos. Um tempo no qual ele foi fiel e obediente a seus pais terrenos, como também ao seu Pai Celestial. Foi durante esses anos de silêncio que ele cresceu em força, sabedoria e favor. Sabe o que acontece? A sociedade instantânea que nós vivemos hoje está destruindo as pessoas. Por tudo ser tão instantâneo e tão fácil, achamos que tudo que vem de Deus deve ser instantâneo e fácil também. Muitas pessoas que aceitam Jesus acham que a vida delas será transformada da noite para o dia, como num piscar de olhos. Eu chamo essas pessoas de cristão miojo. Quando nada acontece do jeito que elas desejam, afastam-se de Deus e voltam para a antiga vida que viviam. A força, a sabedoria, o conhecimento, a maturidade espiritual e o caráter de Deus são desenvolvidos em nós à medida que passamos
por testes e continuamos fazendo o que sabemos que é certo, mesmo quando não parece certo aos nossos olhos. Nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. E se quisermos crescer em Deus e fazer o que Ele nos chamou para fazer, temos de ficar firmes e sermos fiéis. Então, meu amado irmão e irmã, persevere, aproxime-se de Deus, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e aprenda a viver como um verdadeiro filho de Deus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia. Papai amado, aprendemos hoje com Jesus, nosso amado Jesus. Aprendemos com a sua fidelidade. Jesus, ele ficou firme e foi fiel durante 30 anos de espera para iniciar o seu ministério. Infelizmente, muitas pessoas, Senhor, acabam se entregando, desistem, porque elas acham que as coisas acontecem de forma instantânea, de um dia para o outro. Mas nós, Senhor, ficaremos firmes e fiéis como Jesus foi, independentemente do tempo de espera. Estamos aqui, Senhor, conectados a Ti, recebendo de Ti, conectados a Jesus, recebendo da videira. Somos os galhos, somos os ramos e ficaremos conectados a Ele, Senhor. Nos apropriamos da Tua força, da Tua graça, da Tua paz, do Teu amor, tudo que nos foi dado através da obra consumada da cruz, para esperar em fé o momento apropriado para fazermos a Tua vontade através da nossa vida, Senhor. Esperaremos o tempo que for preciso para viver um propósito incrível para glorificar o Seu nome. Estamos aqui, Senhor, e nós sabemos que o maior propósito que Jesus nos deixou, que era receber do Seu amor e dar do Seu amor. E isso nós faremos, Senhor, todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é poder, amor e equilíbrio. E a passagem está em 2 Timóteo 1,7, que diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meu amado irmão e irmã, essa passagem nos diz que a covardia, que é o mesmo que medo, não provém de Deus. E que Deus nos dá poder, amor e uma mente equilibrada. E eu vou te contar um pequeno segredo hoje. O medo nunca vai parar de vir contra nós. Isso é um fato. Precisamos aprender a fazer o que Deus nos diz para fazermos, quer sintamos medo ou não. Devemos fazer com medo mesmo, se necessário. Mas é isto que a coragem faz. Ela sente o medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. Sempre pensei que enquanto eu sentisse medo, eu estaria sendo covarde. Mas aprendi algo diferente quando Deus disse a Josué repetidamente para não temer. Olha essas passagens. Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 10,8. E disse o Senhor a Josué: Não tenha pena desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Meu irmão, minha irmã, ele estava dizendo que o medo irá atacá-lo, mas que ele tinha de andar em obediência ao que Deus havia dito. Não somos covardes porque sentimos medo. Somos covardes somente se deixarmos que o medo governe as nossas decisões. O medo, ele produz danos físicos e emocionais. Quando o medo nos ataca, podemos nos sentir trêmulos e fracos ou começar até a suar. Pode ser necessário
ter de reunir todas as nossas forças apenas para falar ou nos mover. E nada disso significa que somos covardes. A palavra de Deus não diz, não sue, não trema. A palavra de Deus diz muitas vezes, não temas. Na verdade, existe escrito isso na Bíblia 365 vezes. A forma de vencer o medo é avançar através dele e chegar ao outro lado, o lado da liberdade, que é o lado do poder. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que se o medo entrar, a fé vai embora. Eles não ocupam o mesmo espaço. E nós somos cristãos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não vivemos por sentimentos e emoções. Nós vivemos pela fé. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença viva. Senhor amado, o Senhor nos deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito equilibrado. O medo não provém de ti, Senhor. E sabemos que ele virá contra nós, mas não temeremos porque o Senhor está conosco. Nós não vivemos por sentimentos e emoções, nós vivemos pela fé e honraremos o seu nome, Senhor. Iremos com medo mesmo, em obediência a ti. Nos fortalecemos através da tua graça, nos fortalecemos através do teu amor e cumpriremos o nosso propósito, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema do devocional de hoje é: evite discussões a todo custo. E a passagem está em 2 Timóteo 2, 23 e 24, que diz: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Meu amado irmão e irmã, controvérsias é o que diz aqui em 2 Timóteo. O servo do Senhor, ele deve ser um gerador e mantenedor da paz. Ele não deve entrar em controvérsias, discussões, brigas, discórdias acaloradas. Isso pode causar ira. As controvérsias são perigosas, são destrutivas, são como uma doença mortal contagiosa e espalham-se rapidamente, a não ser que sejam confrontadas e paralisadas. A controvérsia destrói casamentos, amizades, negócios e até mesmo destrói a própria igreja de Cristo. É uma ferramenta que Satanás usa para impedir a vontade de Deus. A controvérsia ou contenda, ela é gerada somente pelo orgulho. Olha o que diz em Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O servo do Senhor, meu irmão, minha irmã, deve estar disposto a se humilhar e a caminhar a segunda milha para manter a paz. Paulo diz aos filipenses que eles completariam a sua alegria se vivessem em harmonia. Lá em Filipenses 2:2. Olha só, ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo sabia o poder que os cristãos têm quando se comprometem a viver em unidade e acordo. Devemos buscar a paz, desejar essa paz, procurar de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, porque sem paz ficaremos sem poder algum. Então não se envolva em conversas que caminhem em direção de brigas. Evite discussões sobre coisas que realmente não importam. E se recuse a se envolver em fofocas, maledicências que não procedem de Deus e são desnecessárias. Não espalhe boatos, nem conte os segredos dos outros. Essas coisas provocam a ira e impedem
ou eliminam o poder e a bênção de Deus. Muitos lares não podem prosperar e ser abençoados porque todos estão em contenda. Mães e pais brigam e discutem, os irmãos brigam e têm ressentimento uns dos outros, e ninguém está feliz ali, naquele ambiente, a não ser o diabo. E eu quero repetir que a contenda e a controvérsia são muito perigosas, e como servos do Senhor não devemos tomar parte disso. É bom e agradável quando os irmãos vivem juntos em unidade, porque a unidade libera a unção, ou seja, a presença e o poder de Deus. E é também quando o Senhor ordena que a bênção seja liberada. Olha o que diz o Salmo 133, de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eita palavra! Como nós vamos nos apropriar das bênçãos que Jesus nos concedeu na cruz se nós vivemos em contendas? Não teremos êxito se permitirmos brigas dentro do nosso casamento, do nosso lar ou do nosso ministério. Então trabalhe diligentemente e elimine o bate-boca da sua vida. Isso requer disposição para comunicar e confrontar os problemas constantemente. A controvérsia e a contenda não irão embora se forem ignoradas. Elas precisam ser tratadas. E eu encorajo você, através desse devocional, a pedir a ajuda do Espírito Santo para ser uma pessoa que evita a contenda e restaure a paz aonde quer que você vá. Que esta mensagem tenha sido poderosa ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que tu és em nossa vida. Papai amado, nós eliminamos definitivamente as contendas da nossa vida. Ajude-nos, Espírito Santo, a tratar esse mal em nós. Nós queremos nos tornar mensageiros da paz e não de conflitos, controvérsias. Vamos viver como uma igreja unida com o propósito de levar o amor e a paz para a humanidade. Ajude-nos, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é Satisfeito com a Graça. E a passagem está em João, capítulo 6, verso 35, que diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Que palavra poderosa, meu irmão, minha irmã. E hoje eu quero encorajar você a fazer da escuta das boas novas de Jesus uma prioridade na sua vida todos os dias. Olha só, eu sei que os dias de hoje são muito loucos, ocupados, uma correria danada. Mas quando o dia termina e nós não ouvimos nada sobre Jesus, nós nos sentimos vazios, estressados, preocupados, com medo e deprimidos. Meu irmão, minha irmã, Jesus, como diz a palavra, é o pão da vida e a água viva. Então não importa o quão ocupados nós estejamos, é prudente não negligenciar, alimentar-se de Jesus todos os dias. Eu sei que no natural isso pode soar até de uma forma muito simples para você. Você pode estar perguntando assim: como simplesmente ouvir sobre Jesus pode mudar as coisas na minha vida, Vinícius? Como ouvir sobre Jesus pode mudar as minhas circunstâncias? Meu amado, a verdade é que as coisas de Deus realmente não são complicadas. Pensa naquela mulher que sofreu hemorragia durante 12 anos. Simplesmente ouvir sobre Jesus e a sua graça
deu uma força no coração daquela mulher tão grande, uma esperança, uma fé, uma coragem, que ela foi capaz de receber a cura pela qual ela estava começando a crer. Então, não subestime o poder de ouvir sobre Jesus apenas porque parece simples. Apenas ouça, tenha essa experiência. Existe um versículo incrível lá no Salmo 90:12 que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, eu quero te contar um segredo. Você quer saber o segredo de contar os dias e não permitir que um único dia da sua vida seja desperdiçado? A chave está nesse mesmo Salmo, no verso 14, que diz: ó, satisfaça-nos desde cedo com a tua misericórdia. A palavra misericórdia aqui é a palavra hebraica esed, que significa graça de Deus. Deus aqui está nos dizendo para ficarmos satisfeitos todos os dias com a sua graça. E eu sugiro que antes de fazer qualquer coisa, quando você acorda, olhar o seu celular, verificar seus e-mails, as mensagens do WhatsApp, ler jornal para quem lê hoje em dia ainda, ou ligar para alguém importante, comece o dia com Jesus e fique satisfeito, se sacie naquele momento com Ele. Mate a sua sede com a graça dele. Você pode ler um devocional, você pode escutar um devocional como você está ouvindo esse, você pode ler a palavra, você pode meditar com Jesus, você pode louvá-lo na primeira hora da manhã, você pode fechar os olhos e fazer memória à cruz do Calvário, o que representou a nova aliança. Várias formas que estão aí disponíveis para que você se satisfaça com a graça dele todos os dias. Alimentar-se do amor do Pai, alimentar-se de Jesus, meditar na graça dele, ouvir essa mensagem todos os dias, é como se você estivesse abrindo uma carta de amor de Deus para você. Deus está ali te enchendo do amor e da graça dele, para que você fique sustentado durante todo o dia. E você pode ter certeza que isso vai transbordar de você para outras vidas. Aí você pode falar: mas Vinícius, minhas manhãs são uma loucura. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Quanto que eu devo ler? Por onde começar? O que eu devo ouvir? O que eu devo orar? Meu amado irmão e irmã, a chave aqui não é ser legalista sobre isso. Não é um método. E se amanhã não funcionar para você, encontre um horário que melhor se adapte à sua programação. Pode ser durante o almoço ou antes de ir para a cama. Mas o princípio-chave aqui é estar satisfeito diariamente com a graça dele, se encher da graça e da misericórdia e do amor dele todos os dias. Alimente-se nele até que seu coração esteja cheio e satisfeito. Agora, não é realmente sobre a duração ou quanto tempo, mas o nível de satisfação, entende? Por vezes você pode ficar 5 minutos ali, nesse momento com Jesus. Às vezes você pode ficar horas e horas. Eu falo a minha experiência. Eu gosto todos os dias de manhã. Eu faço o meu café e eu venho ler a palavra. Virou um hábito. Eu tomando o meu café, lendo a palavra. E depois que eu leio a palavra, eu deixo fluir naturalmente. Não tem um método. Ou eu começo a louvá-lo, adorá-lo, ou eu começo a fazer anotações na minha Bíblia do que aquela palavra falou comigo, ou eu faço soaking com Jesus. Isso pode durar 5, 10, 15 minutos, às vezes 1 hora. Normalmente eu passo 1 hora na primeira hora da manhã com ele. Mas durante todo o dia eu converso com ele.
Quanto mais, meu amado, você criar intimidade com Jesus, mais você vai ter dele. Mais graça, mais amor, mais cheio de tudo que ele é, você também vai ser. Você é tudo o que Jesus é e você tem tudo o que Jesus tem. Não seja legalista. Não tenha uma programação de uma forma metódica. Agora, uma coisa é muito importante: desfrute dessa presença de Deus diariamente, todos os dias. Ele adora ter um relacionamento com você. O Senhor ama estar com você. E Ele deseja encher o teu coração com a graça dEle, com a paz dEle, com a sabedoria dEle, com a alegria dEle, com o amor dEle. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua misericórdia, por tudo que tu és, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós agradecemos a Ti. Nós estamos aqui com o coração grato. Estamos ouvindo esse devocional, a Tua palavra, e através dessa palavra estamos nos enchendo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, de tudo que Tu és. E todos os dias, Senhor, quando entramos na Sua presença, nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Todos os dias, quando estamos contigo, Senhor, nós temos ainda mais sede de Ti. Então, Senhor, o que eu peço para mim e para os meus irmãos hoje, sacia-nos com essa sede de Ti nesse dia, mas que amanhã, Senhor, nós acordemos sedentos de novo de Ti. Que essa sede nunca acabe, que ela aumente dia a dia, pois o que mais nós queremos é estar na Sua presença, Te contemplando, Te bendizendo, Te adorando. E cada dia mais, Senhor, nos tornando parecidos com Jesus para levar ao mundo esse amor ágape, maravilhoso, incondicional que o Senhor tem por nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
No Altíssimo fizeste a tua habitação, e nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados. Você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é. E entregue para ele tudo que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento.
É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.